Temos tido o privilégio desde sábado, sábado, domingo de manhã e à noite, segunda, terça e hoje, temos podido ouvir o professor Patrick McClure. Tem sido um privilégio ouvi-lo, sermos ensinados pelo irmão. Já de antemão agradecemos muito a disposição de ter vindo de tão longe, lá de São José dos Campos, para estar conosco neste aniversário, e rogamos a Deus que siga estabelecendo e confirmando os esforços das tuas mãos, no teu ministério de ensino, de tradução e as demais atividades. Me permita orar pelo irmão em uma última ocasião. Pai querido, fala pela boca do teu servo, Pai, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, povo de Deus apoiando, diz. Muito obrigado. Essas conferências sempre são interessantes, porque alguns dias parece que está indo bem, está indo no ritmo, e de repente é o último dia. É impressionante como o tempo passa tão rápido. E eu não sei sobre vocês me ouvindo aí, achando que está passando tão rápido, mas para mim tem passado rápido esse tempo com vocês. E eu agradeço muito ao pastor Davi, aos pastores Paulo e André, pela disposição, pela liderança, a confiança de permitir este tempo de estarmos na palavra. Eu agradeço pelo convite. De fato, eu conferi com os meus pais sobre se eu já vim para Belém ou não. E não, essa é a minha primeira vez, é oficial. E eu já passei mais tempo aqui em Belém do que eles passaram, porque foi o ponto de entrada no Brasil quando eles chegaram aqui em 15 de setembro de 1966. Eles passaram 2 dias aqui, justamente com o pessoal do Ministério Wycliffe, ali onde é o condomínio Rondon hoje. A minha mãe falou que era no meio do mato naqueles dias. Ela lembra de ter passado uma noite ouvindo os animais na mata, bem diferente para alguém que nunca tinha pisado em solo estrangeiro. E eles foram dali no dia 17 de setembro de 66 para Recife, onde eles começaram um ministério que até hoje continuam. Recife, 20 anos, agora em Brasília, mais de 35 anos, somando quase 56 anos que eles estão aqui no Brasil, servindo, estabelecendo igrejas batistas, e é um grande privilégio fazer parte de uma segunda geração. E eu agradeço, então, a vocês pelo carinho, pela recepção. Tem sido ótimo conhecer Belém do Pará. Espero vir mais vezes e conhecer mais coisas por aqui. Abram suas Bíblias comigo na nossa última mensagem aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Tem muitos textos que eu poderia trabalhar para falar sobre uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja. Tem muitos textos que eu poderia trabalhar, mas eu queria continuar em Efésios, já que nós vimos pelo menos 2 mensagens a partir de textos aqui de Efésios. Eu vou voltar e fazer a revisão final. Vai ser a última vez que vocês vão ouvir os passos que nós fizemos, porque, de fato, eu preguei uma mensagem nessa conferência toda. Tudo culmina agora com esse texto aqui. É como construir ou como se faz uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja. Começamos no sábado falando sobre o coração, porque o coração é uma parte essencial de entender como nós somos. Salomão diz ao seu filho, acima de todas as outras coisas, guarde bem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vimos então sobre a suficiência das Escrituras, e esse texto que nós usamos de Mateus 7, poderíamos usar muitos outros textos também, mas usamos de Mateus 7 para mostrar que se queremos uma base para lidar com as tempestades, as circunstâncias, as questões, os problemas da vida, nós precisamos nos alicerçar nas palavras de Cristo. E isso é o que ele disse lá: quem ouve e pratica as minhas palavras será como este homem que construiu sobre a rocha.
Daí nós então olhamos para a natureza do homem, aspectos importantes relacionados à natureza do homem ligado ao aconselhamento bíblico, a como nós lidamos com o coração do homem, por que que o homem é feito da forma que ele é feito, por que isso bate de frente, vai na contramão do que nós somos ensinados no mundo, uma visão secularista, uma visão evolucionista, humanista, ateísta. Porque a Bíblia diz que nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. Ele diz que Ele nos criou macho e fêmea. Ele diz que nos criou para termos um propósito, um domínio sobre essa criação. Mas infelizmente, o próximo passo é entender a realidade do pecado. Nós nem olhamos para Gênesis 3, que é óbvio que é o texto clássico sobre isso, porque ali nós vemos a desobediência do homem. Nós vimos em Efésios 2 a consequência, que nós nascemos mortos espiritualmente. Nós não nascemos tábula rasa, um quadro em branco. Nós não nascemos inocentes. Nós não somos pessoas que nascem com uma natureza boa que se corrompe. Nós nascemos já corruptos, pecadores, mortos espiritualmente. Filhos da ira por natureza, indo atrás da disposição e da vontade da nossa carne. E aí, aquelas duas palavras, mas Deus. Mas Deus. Em Cristo Jesus, plano desde antes da fundação de toda a criação, Deus propositou intencionalmente fazer todas as coisas convergir em Cristo. Então Ele, pela sua graça, a riqueza da sua graça, pelo seu amor, sua misericórdia, sua compaixão para conosco, também pela promessa da sua própria palavra, que Ele não mente, Ele é confiável, Ele deu o seu único Filho. Deus Filho, Ele o deu para que Ele viesse viver uma vida perfeita, morrer um sacrifício em nosso lugar. Porque a única solução para o pecado é a sua destruição completa sob a ira, a fúria de Deus. Portanto, Jesus levou sobre si toda essa fúria, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. E de acordo com Efésios, pela graça, mediante a fé, que é dom de Deus, não vem de nós. Por que não vem de nós? Para que ninguém se glorie. Se a nossa salvação e a nossa santificação fossem coisas factíveis, passíveis de serem feitas por nós, nós não precisaríamos de Deus. E este é o mundo em que nós vivemos, onde pessoas acham que tem a solução, as soluções, e a única solução está em Cristo Jesus. Tudo isso constrói o que nós vamos ver hoje à noite, em Efésios 4. E como eu falei, eu poderia usar outros textos, mas eu acho que Efésios 4 resume tão bem o que é o ministério, a vida, a obra, o propósito, tudo da igreja local, deste corpo que está aqui. E eu sei que muito do que eu vou falar talvez seja revisão para algumas pessoas. Talvez seja aquele famoso chover no molhado. Mas sabe de uma coisa? Quando Paulo falou estas coisas para Éfeso, a igreja em Éfeso, eles também já tinham sido instruídos e ele estava instruindo novamente. E só um pouco mais adiante na história, naquele mesmo século, o próprio Jesus Cristo, falando com o apóstolo João na ilha de Patmos, deu um aviso para esta igreja, dizendo: vocês esqueceram seu primeiro amor. Então nós precisamos continuamente, mesmo uma igreja como esta, mais uma vez, parabéns, 125 anos de um testemunho contínuo aqui nesta região. Imagina o impacto de todas as pessoas que passaram por aqui e saíram também evangelizando e fazendo discípulos. Isso é maravilhoso, mas não deixemos que isso seja uma coisa que nos deixa complacentes e confiantes em nós mesmos. Porque até mesmo essa igreja
que depois foi até pastoreada por Timóteo. O apóstolo João também teve um tempo onde ele trabalhou com essa igreja. Essa igreja foi avisada pelo próprio Senhor Jesus Cristo: vocês precisam voltar ao seu primeiro amor. Vocês precisam olhar onde vocês caíram, se arrependerem e fazer as primeiras coisas. Então isso fica de sobreaviso para todos nós. Aqui no texto, ele diz assim, descendo aqui ao versículo 11, para dar um contexto, Efésios tem 3 capítulos de ensino, doutrina, e aí no capítulo 4 ele faz a transição para falar sobre a prática. Ele fala justamente de como Jesus veio e ele deu dons na sua derrota do pecado e da morte. Ele deu dons aos homens, e nesse contexto aqui, já pegando no versículo 11, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Bondoso Pai, é um privilégio ser filho seu, é um privilégio ter o conhecimento que o Senhor revelou nas suas santas escrituras, de que o seu Filho deu a sua vida, não só de uma forma geral pelo mundo, mas para que eu, Patrick, conhecesse a Jesus Cristo como meu Salvador. E Pai, eu sei que muitos aqui, a maioria, podem dizer a mesma coisa: o Senhor me concedeu a salvação. Ajude-nos, Pai, agora a usar a sua palavra para entender como os salvos cooperam em igrejas locais, no corpo de Cristo, para essa edificação mútua, e como tudo isso se relaciona a essa cultura de aconselhamento. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vemos aqui como a igreja deveria funcionar. E entenda, eu não estou de forma alguma criticando como vocês estão fazendo. E eu não conhecia a sua igreja até chegar aqui no sábado. Então eu não fui instruído a dizer nada de uma forma, fala sobre isso. Não tive essa instrução. Portanto, o que eu estou dizendo é, olhando para as Escrituras, é assim que deve funcionar. Este é o sonho de consumo teológico e prático de qualquer igreja. E começa pela liderança. Eu não vou entrar nos méritos aqui sobre essa ideia de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não vou entrar nos méritos, vou deixar isso para, sei lá, pastor André, você quer? Pode deixar para ele, pastor Raik, você quer? Então, porque isso aí não cabe a mim resolver isso para vocês agora não. Mas eu posso resumir tudo isso em liderança. Seja a liderança histórica e a atual sendo uma coisa, ou sendo o que é hoje, de qualquer forma, nós temos líderes estabelecidos por Deus. Isso eu posso dizer com todas as letras. O mundo não determina para nós quem lidera a igreja. E nunca deveria fazer isso. Deus é quem estabelece, Deus é quem levanta, Deus é quem consagra, Deus é quem lidera a sua igreja. Então,
Primeiramente, esse retrato aqui é de uma liderança que capacita os membros do corpo para o ministério pelo amadurecimento. Acompanharam? Liderança que capacita os membros do corpo para o ministério, e eu poderia acrescentar ministério mútuo, pelo amadurecimento. É isso que a liderança faz, é isso que a liderança deve fazer, é isso que uma liderança consegue ao longo de 1 século e 1/4 fazer numa igreja. Primeira coisa a observar é que a liderança é indispensável para a igreja, e a liderança é estabelecida por Deus e não por nós. Primeira coisa interessante sobre a liderança, quando a gente pensa sobre isso, é que o mais óbvio aqui é que a cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. Eu sou grande fã e defensor de pluralidade de liderança, como vocês têm aqui, pastores, algumas igrejas em presbíteros, a ideia de que uma liderança plural para dar o apoio, porque nós somos apenas seres humanos. Mas mesmo onde há apenas um pastor atuando, a cabeça ainda é Cristo. É importante falar isso porque às vezes, pastores, diáconos, muitas vezes diáconos, cuidado aí diáconos, líderes de todos os níveis acham que a igreja é deles. E a igreja não é sua. Eu posso falar isso com todo respeito e o pastor Davi concorda comigo. A igreja não é sua. Pastor André, a igreja não é sua. Pastor Paulo está por aqui? Ah, tá. Então, não é dele também. Fala para ele depois. Diáconos, a igreja não é sua. Membros influentes, a igreja não é sua. Mas eu dou mais dinheiro. Não é sua. Por quê? Porque a cabeça é Cristo. Somos apenas corpo. É impressionante ver uma igreja durando 125 anos. Porque um aspecto especialmente dos batistas, nós temos uma tendência a multiplicar por divisão. Aquelas rixas, aquelas brigas que formam outras coisas e não numa forma saudável. Por quê? Porque naquele meio, independentemente do problema, a gente pode ver, tem gente achando que a igreja é deles. Mas a igreja de Cristo, Ele é a cabeça. Ele é a cabeça, e nisso se fundamenta. Mas essa liderança que ele descreve aqui é uma liderança clara, que eles têm uma função. Olha só, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A liderança pode ter N funções que nós inventamos e formas de fazer, mas de uma forma ou de outra, não é toda igreja que tem um pastor disposto a ligar para cada pessoa que faz aniversário. Ainda mais quando você vê o número de pessoas que devem fazer aniversário diariamente aqui, quando tem tanta gente. Mas essa função é uma função daqui, de vocês, que vocês decidiram. Isso é um jeito do pastor demonstrar amor e tudo mais. Mas a função primordial aqui é o aperfeiçoamento dos santos para algo. Não simplesmente melhorar os santos, mas para uma função. Aperfeiçoar vocês, membros, para que vocês desempenhem o seu serviço, o seu ministério. Um daqueles esquilos, uma daquelas fugas que eu faço de vez em quando. Gente, nós vivemos num momento onde muitas igrejas têm um modelo consumista. Consumidores. Venha, receba, 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 receba. Não dê nada de volta. Isso não é um modelo bíblico. Isso aqui não é o McDonald's. Não é um drive-thru onde você vai passar, você vai receber o seu lanche espiritual e você vai sair pelas portas. Você deveria estar sendo aperfeiçoado. E eu tenho, depois de conhecer os pastores, confiança que essa parte está sendo feita
para o seu desempenho, do seu ministério. Para quem? Para os de fora, obviamente, para que sejam salvos, e para os de dentro. É esse o ministério. Para o quê? Para a edificação do corpo. Quando nós temos um pensamento egoísta sobre a igreja, nós queremos edificar a nós mesmos. Mas ele diz que é para a edificação do corpo. Essa é a definição de liderança. A definição de liderança nos nossos tempos atuais tem muito a ver, se você olhar, é um modelo empresarial. É um modelo que visa números acima de crescimento espiritual. É uma visão que visa não perder ninguém e, portanto, aguar a mensagem bíblica para atender a todos. Graças a Deus, vocês participam de uma comunidade aqui da fé que tem um interesse em pregação expositiva, de querer alimentar a sua alma pela escritura e não simplesmente pela eloquência e o discurso humano. Aproveitem, igreja, o que vocês têm aqui, porque é isso que vocês precisam, de acordo com este retrato que está aqui. Muitas igrejas seguem um padrão, isso aqui estatisticamente comprovado, muito tem também nas empresas isso aqui, onde 20% dos membros fazem 80% do trabalho. Isso não é bíblico. Se 20% do seu corpo fizesse 80% do esforço, que tipo de corpo você teria? Um corpo doente, um corpo desequilibrado. Biblicamente é para a edificação do corpo, e nós vamos chegar lá, todas as juntas, cada um dos membros, isso é importante. Então, liderança que capacita os membros pelo amadurecimento. E aqui os membros do corpo devem amadurecer. Amadurecer. Veja o que ele diz aqui, a liderança está fazendo isso de amadurecer ovelhas até que todos cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cada uma dessas frases aponta para um amadurecimento, um alvo de chegar a um ponto que a pessoa está pronta para reproduzir-se, para fazer mais do que simplesmente receber. Crianças recebem por um bom tempo de sua vida. A cena atual, alguns rapazes recebem muito mais do que devem, por muito mais tempo do que deviam. Concordam ou é só eu que vejo isso? Tá. Mas a criança vai recebendo dos pais. Tem um momento onde a criança é completamente dependente. E aí vai naqueles passos de uma independência e mais uma interdependência cada vez maior, a chegar à maturidade, lançar os nossos filhos ao mundo como pessoas maduras, não só na parte emocional, mental, intelectual, mas espiritual, para que possam entrar neste mundo amaldiçoado pelo pecado, na estabilidade da rocha. O alvo aqui é uma igreja unida. A unidade da fé é um corpo espiritual que compartilha das mesmas qualidades de fé em Cristo. Aqui, em Efésios, quando ele falou sobre aquela barreira de inimizade que existia entre os gentios e os judeus, existia entre Deus e os homens, que não existe mais porque Jesus derrubou aquela partição, isso indica que não deveríamos ter divisão entre pessoas salvas em Cristo Jesus. Vamos ter divisão? Sim. Tiago 4, vamos ter contendas, porque a gente quer, mas não pede. Quando pede, pede de uma forma egoísta. Vamos ter divisões? Sim. Mas podemos combater isso com crescimento, amadurecimento, para chegar à unidade na fé. É uma igreja conhecedora de Cristo. Conhecedora de Cristo. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. E não adianta só dizer, não, eu recebo bem, os meus pastores pregam bem, isso é ótimo.
mas eles não são a sua única fonte, porque vocês em casa devem ir para esta fonte, instruídos pelo que vocês recebem quando vocês estão sob a liderança. Mas quando vocês estão em casa, e eu não estou falando de outras fontes, tipo, procure os lobos que estão no YouTube, eu estou falando dessa fonte aqui. Quando fomos avisados sobre os lobos que entram no meio do rebanho na Bíblia, eu imagino, Deus sim saberia, mas eu não imagino que nenhum daqueles apóstolos entenderia o dia que existe hoje, onde as ovelhas seguem os lobos nas mídias sociais, correm atrás, como se os lobos ensinassem a verdade. Nós, da liderança de igrejas, precisamos defender o rebanho contra os lobos que eles procuram. Porque às vezes os lobos nem precisam mais entrar pelas portas. As ovelhas estão lá, vamos seguir aquele, vai atrás do outro. É uma tristeza, gente, uma tristeza. Podemos citar pastores, influencers, memes, políticos. Gente, eu escrevi imbecis, é forte isso. Imbecis que postam nas mídias. Existem ou é invenção? Não, estão lá. Nós conseguimos citar estas pessoas. Eu quase, não cheguei a esse ponto, mas eu quase tenho uma regra lá em casa. Você citar um meme para mim, você vai ter que citar um versículo bíblico logo depois. Porque é incrível como nós somos passíveis de decorar coisas inúteis. Mas quando se trata de falar de conceitos, princípios, verdades da Bíblia, a gente fica lá, Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Paulo falou para a igreja em Corinto, e ele falou, eu deveria estar num ponto de te ensinar coisas mais profundas, mas vocês ainda estão no leitinho. E não era uma igreja que estava lá 125 anos. Era uma igreja que estava ali apenas alguns anos. Que Paulo passou só um tempo com eles. E ele tinha a expectativa de amadurecimento daquele povo. É claro que eu cito esses 125 anos lembrando que vocês não são os originais, vocês têm o seu tempo individual em Cristo. Eu entendo tudo isso, mas nós deveríamos ter uma expectativa melhor da nossa parte. Eu preciso estar crescendo, eu preciso estar mostrando fruto, eu preciso estar vendo esse avanço em minha vida. A igreja precisa estar indo rumo à maturidade. Esse exemplo de uma pessoa madura, eu tenho um amigo meu que constantemente diz assim, a diferença entre uma pessoa imatura e uma pessoa madura é essa. A pessoa imatura faz o que quer, a pessoa madura faz o que deve. Né? É um bom jeito de pensar. O cristão maduro não faz o que quer. Mas sabe, hoje eu acho que eu vou ficar em casa, assistir online, a pandemia facilitou tantas coisas para mim. Assistir o culto de pijaminha é tão bom. Crente maduro faz o que deve, de não deixar de se reunir, de não deixar de estar com outras pessoas em Cristo. Para o quê? Para a edificação mútua, para o ministério, para o amadurecimento, para ficar mais maduro do que achar que ficar em casa ainda vale. Só caso tenha alguém aqui que vai falar, mas Patrick, claro que tem razões para ficar. Mas só porque você quer ficar de pijaminha não é uma dessas razões. Eu espero que vocês entendam. O alvo é a plenitude de Cristo. Você tem esse alvo para a sua vida? Eu quero chegar ao entendimento, à maturidade, à plenitude de Cristo. Que alvo! Isso parece impossível. Para nós é. Para Deus, veja o que Ele faz. Veja o que Ele faz se você se alicerçar nas palavras dEle, nas Escrituras. A maturidade, ela protege contra o engano e o erro. Veja o que ele diz aqui, para que não mais sejamos como crianças, porque como as crianças são? Arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro.
Há assuntos rolando no mundo afora hoje que nem deveriam dar ibope ou discussão dentro da igreja. Eu vou ser mais calmo e tranquilo, mas vocês sabem o que são. Gente, a gente nasce homem ou mulher? Por que a gente vai discutir isso? Abra no primeiro capítulo da Bíblia. Esse pessoal pode ou não pode casar? Abra no segundo capítulo da Bíblia. Nós viemos dos macacos? Abra no primeiro capítulo da Bíblia. Existe esse negócio de raça? Abra no 11º capítulo da Bíblia. Leia como Deus dividiu as etnias, as linguísticas, as famílias, os clãs. Mas Ele não criou várias raças, Ele criou uma só, que é um ser humano. Uma coisa muito interessante que o Museu Criacionista aponta: todos nós temos o mesmo pigmento, melanina. Todos nós. Eu, obviamente, sofro de uma escassez. Mas todos nós temos melanina, é o que colore as pessoas. Mas isso nunca, na Bíblia, foi motivo de divisão. Então não deveria ser algo que a gente tem que discutir, é óbvio. Por que a gente discute? Por que a gente luta? Por que há divisões? Por que há essas brigas entre cristãos sobre essas coisas? Porque as pessoas estão sendo levadas para lá e para cá, com todo o vento de doutrina, com todas as coisas que induzem ao erro. É como diz no livro de Jeremias: onde já se viu, agora é paráfrase, tá? Mas onde já se viu, procure em todos os reinos pagãos, onde já se viu um povo abandonar o seu Deus. Mas vocês, que têm fontes de água viva em mim, bebem de cisternas quebradas que não seguram água. Essa é a condição em muitos lugares de cristãos, e eu vejo a pessoa, eu tenho uma imaginação bem fértil, de uma pessoa lá embaixo de uma cisterna, que é água parada, não é uma fonte, é água que você tem que colocar, e já que está vazando, a água está escorrendo, e a pessoa está com a boca lá no chão, eslamada assim, pegando, tentando sugar qualquer tipo de umidade daquilo, e Deus está dizendo: fonte de água viva aqui. Por que você está no chão fazendo isto? Povo de Deus, se você não está acordado, e não acordado do jeito que o mundo está falando hoje em dia, se você não está acordado para as coisas de Deus, venha, desfrute do ensinamento que sei que está aqui, cresça, amadureça, apoie o que está acontecendo aqui. Porque a maturidade protege contra o engano e contra o erro. Eu não fui instruído a falar isso, mas eu quero dar uma palavra de conselho. Eu sei que o aconselhamento bíblico é novidade para muitas pessoas aqui. Eu sei que para muitas pessoas, que talvez o aconselhamento bíblico bate de frente para o que você foi ensinado e o que você pensa sobre lidar com os problemas da vida. Quer um conselho meu? Pense assim: se o meu pastor, os meus pastores, os líderes, um conselheiro bíblico como o Omar, se essas pessoas estão dizendo que isso é bíblico, eu preciso estudar isso na Bíblia. Eu preciso me confrontar com isso. Eu preciso confiar e dizer: se eles estão dizendo, então vamos lá, me mostra. Mais uma vez, eu quero ver. Não entre num debate, em confronto com a liderança que Deus lhe deu. E eu entendo que talvez seja difícil abraçar de frente assim, mas abra a sua mente e o seu coração para o que a palavra de Deus diz por estes homens. E diga assim: eu atualmente não concordo, mas vamos ver, vamos falar, vamos abrir. Porque sabe de uma coisa? Eu tenho plena confiança de que se você fizer isso com essa atitude, Deus vai te convencer de que isso é a Bíblia e a verdade bíblica. Faça isso. Membros, sejam membros maduros
para o seu pastor e os seus pastores. Eles não estão aqui para ser sugados de toda a vitalidade. Eles estão aqui, é como se batesse um açaí, o pastor açaí. Você vai lá e pá, bate aquela polpa, tira o que você gosta e o bagaço vai para o lixo. Não é assim. Está vendo? Ilustração bem paraense. É só... Em outros lugares é um pastel, aquele que você coloca lá para fritar, depois de um tempo você vira para o outro lado para fritar um pouco mais. Tem todo tipo de ilustração. Seja uma bênção para o seu pastor, para os seus pastores, para os seus líderes. Seja uma pessoa disposta a aprender, porque o alvo é a maturidade. O alvo é a maturidade. Por quê? Porque em tudo isso, os membros do corpo fazem o quê? Eles, atuando juntos, atuam no corpo, e o corpo, a palavra diz, se edifica. Se edifica. Essa ideia de que, não, tudo tem que ser coisa do pastor. O pastor tem que fazer isso, aquilo, outro. Isso é desgastante para a liderança. Mas se deixar o pastor livre para amadurecer os membros, daqui a pouco os membros estão fazendo tudo aquilo que devem fazer. A minha mão não faz tudo o que o meu corpo precisa. A minha cabeça não faz tudo o que o meu corpo precisa. É uma coisa conjunta para edificar este corpo. Todas as partes unidas e trabalhando juntas. Vejam o que ele diz, terminando aqui. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Liderança é Cristo em primeiro lugar. E aí nós temos aqueles que ele deu para a liderança, para o amadurecimento. Mas olha só esse alvo. Cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, porque flui de Cristo a cabeça, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Não é uma coisa onde 20% faz, é uma coisa onde 100% deveria estar compromissado a isso. E o que acontece quando toda a junta e cada parte faz o que deveria fazer cooperando? Efetua o seu próprio crescimento para quê? Para a edificação de si mesmo em amor, seguindo a verdade em amor. Patrick, o que isso tem a ver com aconselhamento bíblico? Tem tudo a ver. Porque este retrato aqui de uma liderança que capacita e amadurece os membros, e os membros pelo ministério mútuo vão se edificando, trabalhando, cooperando numa unidade de fé e um amadurecimento, uma maturidade indo à plenitude de Cristo. Você acha que o que vai acontecer? Uma pessoa sofre com algum trauma da vida, luto, doença, problemas em geral, ou até vitórias. Às vezes a gente precisa de conselhos quando a gente está indo bem. Não será simplesmente, o ministério formal vai cuidar dessa pessoa. Isso é uma parte. O ministério formal é uma coisa ótima. Abrace um ministério de aconselhamento formal, porque isso também tem impacto na comunidade que não conhece a Cristo. Mas numa igreja madura, as pessoas vão automaticamente, pela maturidade e o conhecimento de Cristo, poder aconselhar umas às outras. Não vai ser como a situação que eu conheci, onde tivemos notícias de que o marido estava, de fato, abusando fisicamente a esposa. E uma pessoa bem intencionada correu para aquela casa com sacos de lixo para jogar tudo dele fora de casa para já expulsá-lo. Isso não é aconselhamento bíblico, gente. Não era da parte dessa pessoa fazer isso. Mas sim, alguém ouve, escuta uma história como essa e corre para aquela casa. Não para jogar alguém fora, mas para falar da Bíblia e de Deus, para ajudar a restaurar aquele casamento. Porque o casamento é instituído por Deus e é importantíssimo. Uma igreja que tem este padrão aqui,
amadurece, cresce e daqui a pouco tem o crescimento de si mesmo para a edificação de si mesmo em amor. Não é esse um grande alvo para ter para os próximos 125 anos? Que Deus abençoe a sua igreja e graça e paz para vocês. Bondoso Pai, nós agradecemos por mais uma vez em que nós abrimos a sua palavra. Eu espero, Pai, que tenhamos tido a sua palavra, não a minha, que tenhamos escutado o que o Senhor tem a dizer. Eu espero, Pai, que alguém aqui ouvindo esta palavra, que não estava necessariamente convencido dessa ideia do aconselhamento bíblico, talvez isso até não chegue a convencer, mas, Pai, amoleça os corações, abra os corações, porque estas informações e tantas outras estão aqui nas Sagradas Escrituras para o nosso bem, nosso amadurecimento. Abençoe os pastores, pastor Davi, pastor André, pastor Paulo, outros líderes, os diáconos desta comunidade, desta igreja. Fortaleça-os, Pai. Abençoe este ministério de aconselhamento que eles querem abrir e fazer para que tenha um impacto não só nessa igreja, mas nessa região, pelo mundo afora. Pai, convença aqueles que estão indecisos sobre isso. Não sobre a opinião do Patrick, não sobre a posição de uma pessoa ou outra, mas convença-as da sua palavra. Pai, eu peço por esta igreja que o Senhor leve-os mais e mais a esse retrato que nós vimos aqui, onde a liderança capacita e amadurece pelo conhecimento de Cristo os membros, e os membros mais e mais cooperativos, mais e mais unidos, mais e mais maduros, crescem para a edificação mútua e para o alvo, que é sermos mais como o seu Filho. É no nome santo dele que oramos. Amém.